Embora, assim, o mercado, agora a gente entra na questão comercial, porque o mercado, quando explodiu o YouTube, ele não sabia nem lidar com essa situação. Então, era só números. Então, vamos colocar dinheiro onde dá número. E aí, com o tempo, agora o mercado está começando a entender, ainda não entende completamente, está começando a entender e achando esse equilíbrio entre um conteúdo bom e chegar no nicho, né? Então, mesmo assim, os consumidores, a sociedade está começando a entender como é que funciona. Eu vou fazer um paralelo aqui, porque eu, Léo Sui, tenho o F4L e também tem um podcast chamado Cachorro de Feira, que é um projeto pessoal. E a estratégia que a gente pensou foi a mesma que a gente usou quando eu tinha uma banda lá nos anos 1998, 99. O que vocês tocavam? A gente não tinha condição de ter um CD. A gente começou com 14, 15 anos a tocar samba, mas migramos para o samba rock e soul, né? Nessa época. Legal. E aí a gente falou, pô, a gente não tem como divulgar, vamos piratear nosso CD. A gente fez vários CDs e distribuiu para a galera ouvir. Então, foi muito o que a gente fez com o Cachorro, porque o nosso público não sabia o que era podcast. Então, a gente teve que ir lá, ensinar como o cara baixar e falar, escuta, assim, meio que na boca a boca, né? É meio contramão do que a internet propõe, mas mesmo de explicar ao público que existe algo para ser consumido também. Então, o público está começando a entender e o podcast, sempre falo, é o ano do podcast, as coisas estão mudando, por mais que seja uma plataforma já uma das mais antigas, mas eu acredito que o que está popularizando são as plataformas como o Spotify, que disponibilizou isso de uma forma mais acessível, porque antes você precisava de um computador, sentar, baixar o áudio e ouvir. Cara, o nosso público hoje ouve no ônibus, no trem, então isso facilitou. Como é que você vê essa disseminação do podcast e como que as marcas conseguem entender isso e começa a entrar também a publicidade no podcast? Eu acho que existe um movimento natural, tá, Léo? Eu acho que algumas bolhas se rompem de maneira natural, porque tudo na vida tem um ciclo. Então, a gente, no meio dessa pandemia, aí acabou passando por uma certa explosão da bolha dos influenciadores. Certo. Né? A gente teve aí, grandes surpresas, grandes turning points, né? De vários influenciadores em diversas esferas, mas algumas empresas começam a se dar conta de que não é assim, de que não é, porque dá like, vou nele. Porque dá like, vou nela. E depois dá no que dá. As empresas passam por maus bocados. Por quê? Porque foram atrás não da pessoa, e sim dos números da pessoa. Entendeu? E acabam se dando conta que contrataram babacas. Essa bolha começa a ser rompida naturalmente. Então, lá nas empresas estão começando a falar, gente, não dá mais, precisamos chamar gente interessante. Aonde tá a gente interessante? Pô, algum estagiário vai gritar lá no meio dessas reuniões. Ouçam podcast, é da hora, é legal, tem gente com valor, tem gente com não sei o quê. Tá? Eu acho que é uma plataforma, não é também que é todo mundo santo, não é também que eu sou santo, mas é uma plataforma onde existe um debate maior, existe um mergulho mais profundo, existe um valor para uma marca muito legal, muito especial. A gente vê aí, fiz lá com a Nike no ano passado, um podcast para contar. Eles lançaram a camisa, aí fizeram um podcast para contar mais sobre a história da camisa. A gente falou muito sobre séries. Pô, tem o Michael Jordan, aí faz o podcast para falar mais sobre a série. Então, as empresas vão começar a entender que ele é um esticar, um degustar maior daquele produto que vende muito. Não aqui, dentro desse podcast você dá. Então, ele é uma ferramenta muito legal para a marca trabalhar a história dos seus produtos, o lançamento do produto, ou não sei o que, certo? Sim. Ou investir nos podcasts mesmo, como um patrocínio daquele podcast, como nos Estados Unidos já tem muito. E se a gente olhar que o podcast aqui
tá 2 anos atrasado dos Estados Unidos, praticamente na sua timeline inteira. Aconteceu lá, 2 anos depois aconteceu aqui. Aconteceu lá, 2 anos depois. Então, o caminho provavelmente é esse. As empresas já tem algumas que investem e tal, mas elas vão começar a entender. É barato também, não é tão caro. Talvez os valores não sejam aqueles valores de um post de stories num grande influenciador, que eu nem sei qual é o valor exatamente, mas certo? Agora, uma outra coisa, cara, que aí eu posso te dizer uma experiência pessoal e eu acho que é legal dar essa experiência, é que assim, eu trabalho com marcas, faço coisas com marcas e tenho sempre esse medo, quase uma vergonha, de que quando a marca me contrata, eu sei que dali um tempo, em algum momento, às vezes no final da campanha, eles vão me pedir os números. Não, me dá aqui os números, não sei o quê. E eu não tenho, cara, eu não sou um cara de números gigantes e estratosféricos. Depende da realidade, de qual é a realidade de cada um. Tem gente que acha que eu tenho muito, mas né, ok? Mas a empresa lá, geralmente, ela acha que os meus números... Sim, mas espera ali, a gente contratou fulano aqui, fulano dava tanto. Eu sei. Realmente fulano dava tanto. Então eu sempre falo pra eles assim, olha, antes da gente começar... O foco aqui não vai ser números, tá? Vai ser qualidade, ok? Não estamos na quantidade, estamos na qualidade, tá bom? Vou te dar uma entrega que pode não alcançar milhões, mas vai alcançar... Meu público aí realmente é um peixe que eu vendo, que é meu público tem uma qualidade de público. Eu tenho grandes influenciadores, eu tenho grandes apresentadores, grandes comunicadores, gente mais velha, gente legal. Então, assim, tem uma qualidade ali dentro, você tá se mostrando pra uma galera interessante. Mas essa é uma conversa que eu tenho com empresas, e eu sinto que empresas não compram e empresas compram. Eu ouvi da Heineken, a Heineken fala, não, queremos sistema solar, queremos a entrega que você tem. Entendeu? Não estamos interessados nos milhões, estamos interessados aqui mesmo nesse teu universo e tal. Então, assim, eu acredito nisso, cara. Se não acreditar nisso, aí ferrou realmente, entendeu? Aí acho que não vai ter esperança nenhuma, não dá pra ir pra lugar nenhum.